os irmãos estejam também orando por nós, né? O irmão Dalton estava falando na lista, temos uma lista de pessoas da nossa igreja que estão precisando das nossas orações. E algumas dessas pessoas estão aqui até presentes com a gente, trabalhando, mas também a doença está lá, firme e forte. Eu sou uma delas, eu estou meio rouco esses dias, não sei o que é isso, estou vendo, estou tratando, pode ficar tranquilo, mas isso vai ser resolvido, se Deus quiser. A Adriana também tem a saúde dela, os irmãos sabem, não esqueçam de orar, porque precisamos de orar sempre uns pelos outros. Então, cada um aqui tem um problema, com certeza, e precisamos estar orando cada um pelo outro, para que Deus possa nos fortalecendo. E aproveitando a palavra fortalecendo, vamos ler um texto e meditar na palavra de Deus em cima do tema fortalecidos na graça de Deus para sermos testemunhas de Cristo. Você acha que ser testemunha de Cristo é fácil ou não é? A irmã Michele estava falando aqui agora há pouco sobre o trabalho de ser missionário. O trabalho de ser missionário não precisa de uma faculdade de 4 anos, alguns até fazem mais, né? Não precisa lá grandes estudos. Você acha que é fácil assim? Ou será que tem alguma coisa a mais nesse negócio? Será que é ser uma testemunha de Cristo um trabalho fácil ou não? Então vamos ler a palavra de Deus em 2 Timóteo. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo 2, 1 a 7. Você que está conosco através da internet também e deseja também contribuir para missões, participar, nós temos na hora da contribuição o QR Code, o Pix, o número do nosso Pix. Se você desejar participar, entregue, faça o depósito, a transferência e envie para nós o comprovante deste depósito, para que a gente possa anotar direitinho e acompanhar todos os nossos movimentos financeiros. Diz então assim a palavra de Deus: portanto, você, meu filho, Paulo falando para Timóteo, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, fale ainda mais, como já pedimos, aos nossos corações através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Ser uma testemunha é fácil ou não é? Você vai responder no final dessa reflexão. Estamos em campanha de missões e temos a responsabilidade de apresentar a solução para o mundo. E a solução é quem? Jesus Cristo. E a responsabilidade de apresentar Jesus Cristo não é, preste bem atenção nisso, não é da igreja como instituição. A responsabilidade de apresentar Jesus Cristo é de quem? Eu vou tirar esse nossa, porque ainda fica muito amplo, né? A responsabilidade de apresentar Jesus Cristo como solução para o mundo é minha. Porque esse negócio de nossa é fácil, né? Junta mais um, junta mais dois, né? E o grupo vai e faz. E é fácil dizer assim, nossa, e você fica às vezes no cantinho só observando. Não, ela é minha. E essa responsabilidade de apresentar Cristo, e você vai ver comigo, tem algumas coisas interessantes a serem observadas. Preste atenção comigo. Paulo, quando ele introduz esse texto, nós acabamos de ler, ele estava, eu já falei isso semana passada, se não me falha a memória, num momento muito difícil. Se você se lembra, você vai dizer onde ele estava.
Os irmãos estão comendo muito queijo. Preso. Estão comendo muito queijo. Eu também gosto de queijo, né? Se alguém quiser compartilhar, eu aceito. Paulo estava preso. E, diga-se de passagem, eu até usei a expressão, no corredor da morte. Ele seria morto alguns dias depois. Ele escreve para Timóteo, e essa é a última carta que ele escreve, e nessa carta, Paulo, dando as últimas orientações para o jovem pastor Timóteo, ele escreve aqui algumas coisas interessantes com relação a esta responsabilidade de nós sermos testemunhas de Cristo. E ele começa aqui, os irmãos prestaram bastante atenção, no início, no versículo 1, os irmãos viram aqui uma coisa interessante, ele diz assim, fortifique-se. Você viu isso no texto? Ele diz, portanto, você, meu filho, fortifique-se. O que é fortificar-se? O que é isso? O que esta palavra traz à sua mente? Ficar forte, né? Ficar forte. E é interessante que quando a gente estuda um pouco mais no grego, eu só vou fazer um parênteses aqui, que eu gosto de falar sempre do grego, né? Não é só a gente que estuda grego não, tá? Qualquer um pode estudar. É só pegar a fonte e vai fundo. Estude, que tem tudo fácil para hoje, ainda mais com a internet. Né? Na época que eu fiz seminário, o pastor Juninho fez seminário, né? A irmã Nancy também, quando nós fizemos, pastor Carlos César, a gente tinha que pegar uns livros, né, chamado léxico, né? Um negócio assim meio caro, né? E ali você tinha que aprender a passear por aquele livro. E não era fácil, normalmente é em inglês, os bons livros. Então a coisa fica meio complicada. Mas hoje está mais fácil. Todos nós podemos estudar. Então, quando eu estava estudando sobre essa palavra fortifique-se, a palavra grega aqui traz a ideia de você empoderar, se empoderar. Ou seja, obter mais poder. Obter mais poder em que sentido? Mais virtude. E quando você vai mais fundo nessa palavra do grego, ela traz a ideia hoje que muitas pessoas conhecem como um aparelhinho do carro, chamado dínamo. Você já ouviu falar isso? Dínamo? Alguém já ouviu falar do dínamo? É isso, os carros antigos tinham um negócio chamado dínamo, né? Mas ainda existe esse negócio por aí na parte elétrica aí, né? O dínamo gera força, gera energia. Os alunos aí do segundo grau estudam um pouco de física, né, Eduardo? Você lembra disso? Dínamo, né? Gera força, gera energia. A palavra que Paulo está dizendo aqui é a seguinte: você precisa gerar força, gerar energia. Onde? Onde você vai gerar força? Onde você vai gerar energia? Está na face do texto. Portanto, meu filho Timóteo, fortifique-se na graça que está em Cristo, que há em Cristo Jesus. Graça. Você aprendeu comigo e aprendemos juntos em muitos anos aí em outros lugares que graça é um favor imerecido. Você aprendeu bem, maravilhosamente bem. Mas tem mais coisa, não é só um favor imerecido. A palavra aqui, graça, também traz a ideia de dom, trazida ao homem por alguém, um privilégio. E essa palavra, inclusive, você vai encontrar no livro de Atos. Interessante, quando Jesus Cristo disse para os seus discípulos que eles deveriam permanecer ou ficar em Jerusalém para que do alto fossem revestidos, e lá, revestidos do quê? Do poder que viria sobre eles para que eles pudessem ser testemunhas. É a mesma palavra que Paulo está usando aqui. Ou seja, capacidade para ser alguma coisa, porque você vai receber de alguém e esta capacidade está em Cristo. Então, a primeira coisa que Paulo quer dizer para você e está dizendo para mim é o seguinte, que você precisa se fortalecer,
Preste atenção, porque daqui a pouco eu vou dizer porque você tem que se fortalecer, gerar poder, gerar energia em você mesmo, na graça, no dom, no que Cristo está lhe dando, para que você então possa fazer alguma coisa. Ok? Mas Paulo continua no versículo 2 dizendo o seguinte, que está em Jesus Cristo. O que está em Jesus Cristo? Você viu comigo que é a graça, mas também tem mais. O que está em Jesus Cristo? O que Ele trouxe para você? Ele te revestiu do quê? Eu sei que temos o Espírito Santo, mas tem algo a mais aí do que simplesmente, já é tudo, lógico, evidente, o Espírito Santo. Mas tem algo mais importante aí nesse negócio que faz para aí com o Espírito Santo. O que Cristo tem para você, que Ele te deu, para que você pudesse gerar em você energia, poder para ser testemunha. Versículo 2, ele dá a resposta. Veja aí no versículo 2. A resposta está aí. E as palavras que ele recebeu, que palavra? E, diga-se de passagem, não foi uma qualquer palavra chegada aos pés do ouvido de Timóteo, dito a Timóteo, isso. Não. Foi dito abertamente e comprovado com testemunhas. Então é uma coisa aberta, não é uma coisa escondida, não é uma coisa oculta. Não foi uma coisa colocada aos pés do ouvido de Timóteo, mas sim algo aberto. Que palavras são essas que Paulo passou para Timóteo? A resposta está no capítulo 3. Lembre-se você que eu não posso pegar um texto e ficar só naquele versículo ali, eu preciso ver também todo o contexto. No capítulo 3, versículo 14 e 17, Paulo diz para você e para mim quais são as palavras que ele disse para Timóteo. Veja lá, capítulo 3, versículo 14 e a 17. Ele diz o seguinte aí, né? Quanto a você, diz Paulo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, ou as escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda escritura é o quê? Inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Que palavras são essas que ele diz, passou para Timóteo? Quais são as palavras? As escrituras. Então, Paulo está dizendo assim, ó, Timóteo, você precisa se fortalecer para ser uma boa testemunha. Você precisa se fortalecer, gerar energia em você, responsabilidade sua, na graça de Cristo, naquilo que Ele te deu, num favor que você não merecia, nem eu, mas você recebeu, nós recebemos, para sermos testemunhas nesse mundo que está em Cristo Jesus. E o que Ele passou para você, o que Ele passou para mim, são as sagradas palavras, as sagradas escrituras, para que você possa ser, então, uma testemunha eficiente. Dito isso, nesta introdução, agora Paulo vai trabalhar alguns princípios fundamentais para que isso possa acontecer nas nossas vidas. Acompanhe comigo. Dos versículos 3 a 6, Paulo agora vai dar alguns exemplos de algo comum que nós todos conhecemos. Ele vai colocar aqui exemplo de militares, vai colocar o exemplo de atletas, vai colocar o exemplo de trabalhadores e vai dizer a consequência disso tudo, o que ele quer dizer para que você possa assim ser uma boa testemunha. Ser uma boa testemunha, então, primeiro, envolve no versículo 3, o quê? De tacada. Se você não se fortalecer, você cai agora. Você vai cair agora. Não será uma boa testemunha. Diz no versículo 3 o seguinte: suporta
comigo os meus sofrimentos. Se o indivíduo não estiver fortalecido no Senhor, se ele não tiver posto em prática as Sagradas Escrituras, para que ele possa ser corrigido quando necessário, aprender para poder ensinar aquilo que necessário for, fortalecer o seu espírito, se ele não colocar isso em primeiro lugar da sua vida, nós, você e eu, não seremos boas testemunhas, porque para ser uma boa testemunha de Cristo, envolve sofrimento. Aí você vai dizer assim, puxa vida, eu estou trabalhando para Deus, eu estou trabalhando para o Senhor, é um excelente ministério, Paulo disse isso, e você está certo em dizer isso, só está errado em achar que ser testemunha de Cristo não envolve sofrimento, e Satanás sabe disso. E ele sabe muito bem disso. E ele vai falar ao teu ouvido, vai falar ao meu ouvido, que você não merece sofrer. Você já ouviu essa frase em algum lugar? Pare de sofrer. Mas veja, eu não leio em nenhum lugar deste texto e nenhuma outra carta escrita pelo apóstolo Paulo que ele está ali lamentando o seu trabalho. Por que ele não fala? Por que ele não lamenta em nenhum outro lugar? Você vai encontrar em 2 textos que vão nos ajudar a entender esta palavrinha. Suporta comigo os meus sofrimentos. Essa expressão, suporta comigo os meus sofrimentos, no grego é uma palavrinha só. Uma só. Numa palavrinha ele disse isso tudo aí em grego, que quer dizer suportar comigo os maus tratos. Paulo sofreu muito maus tratos. E se você lembra daquilo que eu falei, se você estava aqui semana passada, ele sofreu sofrimentos até dos seus irmãos em Cristo Jesus. Aquele que quer trabalhar, cai aqui, se não tiver a fim de sofrer. Estou sendo bem claro e bem frio. Mas Paulo não reclama e nem você vai reclamar. Por quê? Porque o primeiro motivo que Paulo tem na sua mente para que ele conseguisse ser e foi uma boa testemunha está em Efésios capítulo 6, versículo 12. Olha o que ele declara, olha o que Paulo fala para você e para mim. Pois a nossa luta não é contra... A nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo não reclama em lugar nenhum, em momento algum, mesmo que os seus mesmos irmãos o deixaram. Ele não reclama, sofre, porque ele tem consciência de que o que ele está fazendo, o que ele está realizando é uma batalha espiritual e não física material. Quando a gente está pregando o evangelho na rua, e quem já fez esse trabalho sabe como funciona o negócio, você encontra pessoas que te recebem muito bem. Seja bem-vindo. Certa vez eu estava em Minas, estava eu, Adriana, né? Estávamos fazendo um trabalho de evangelismo de casa em casa, numa viagem missionária, dessa do tipo que o pessoal da Missão Alcance faz, que é uma beleza esse negócio, né? Eu amo esse tipo de trabalho. Então, estávamos numa rua e lá uma senhora nos atendeu bem, olha, entra, vamos fazer um lanche aqui com a gente, serviu um pãozinho de queijo, acho que era um pãozinho de queijo, não me lembro bem, mas o negócio estava gostoso, sabe como é que é? Não, a gente tem que... Não, vocês vão comer, o pessoal lá é maravilha. Mas, ao sair de lá, viemos embora, pegamos o endereço, tentamos contato mais uma vez, mandamos inclusive estudos para essa pessoa. Nem muito obrigado, volte sempre, deram. Alguns já recebem assim, né, meu Jaco? Quem já trabalhou. Outros fecham a cara... Ainda olha para você com um tom de deboche e te menosprezam porque você está com uma roupa assim, assado, cozido, frito. Ainda te zomba de você.
Outros fecham a cara e nem olha para você e manda embora, né? Existem muitas reações, diferentes momentos. Mas você, quando está fazendo esse trabalho, você não pode pensar que aquilo ali é uma coisa fácil. Em nenhum momento será fácil e em nenhum momento será divertido no sentido de você sair como se fosse um parque de diversões e só ter alegrias. Não, vai ter momentos de tristeza e de choro, de dores e sofrimentos. Mas Paulo não reclama. Mesmo ter sido chicoteado, mesmo passado por prisões, e essa não foi a primeira, essa já era a última, ele já tinha passado por outra, ele passou por situações terríveis, mas ele tinha consciência de que a luta dele não era contra pessoas, mas contra as hostes espirituais. Por isso eu falei, se você não se fortalecer no Senhor, Paulo disse, você cai aqui. Porque tem igrejas que, infelizmente, ensinam que vida de crente é um mar de rosas, um paraíso na terra. E não é. E não é. Outra visão de Paulo que o ajudou a passar por esse momento está em Romanos, capítulo 8, versículo 36 a 39. E essa visão aqui é interessante. Romanos 8, 36 a 39. E você vai ver aqui que o que Paulo está dizendo para você e para mim, que trazia um conforto ao seu coração muito maior do que você possa imaginar. Se você ler com atenção, você vai ver isso. Como está escrito, diz Paulo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido, diz Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem os presentes, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz do amor, percebeu aí, que está em nós. O amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse amor está em mim, está em você. Por isso Paulo não reclama em nenhum momento. Em nenhum instante. Por isso ele diz, combati o bom combate. Porque ele passou o sofrimento, ele diz mesmo, como está aqui, somos levados como ovelhas mudas ao matadouro. E a cena é trágica. Se você já viu um animal sendo levado ao matadouro, é uma cena terrível. O pessoal da antiga que diz que lá no Santa Cruz tinha um matadouro. Lá para o lado de Santa Cruz, o pessoal da antiga, eu não conheci esse negócio, também não é no meu tempo, sou novo, né? Então, tinha um matadouro. Deve ser horrível você matar um animal para servir de comida. Deve ser um negócio terrível. Tadinho do bicho. Mas é alimento, tudo bem. E eu gosto de churrasquinho. Mas veja, para o animal o negócio não é bonito. Não é agradável. Dizem o pessoal, não sei se é verdade, se alguém já viu isso, pode dizer se é verdade ou não, que o animal sabe que vai morrer. E alguns até chegam a chorar. Eu não sei se isso é verdade. Não sei. Como diz o negócio, o galo cantou não sei aonde, estou dizendo que ele cantou. Ok? Mas veja, não é agradável. Se coloque no lugar em que Paulo está falando, estou sendo levado como ovelha ao matadouro. A ovelha muda, não posso fazer nada e não tenho como dizer nada. Mas, no entanto, nada desta criação pode me separar do amor de Deus, do amor de Cristo que está em mim. Por isso ele não caiu no primeiro momento. E ele diz para Timóteo, você quer ser uma boa testemunha? Fortifique-se no Senhor, porque as lutas não são fáceis. E aí ele vai dar alguns exemplos. Veja no versículo 4 comigo. Ele diz o seguinte, que uma boa testemunha de Cristo, ela não pode se envolver com as distrações deste mundo. O que ele diz aí, versículo 4? Nenhum soldado
se deixe envolver pelos negócios da vida civil. O soldado, principalmente naquela época, hoje já é mais fácil, né? Os irmãos aí militares sabem que hoje em dia é até mais fácil. Você pode ter 2 empregos, né? Dependendo do expediente, né? Trabalha de manhã, de tarde, faz outra coisa. Ainda tira um trocadinho por fora. Né, irmão André? Né? Hoje é mais fácil. Mas naquela época não podia ser assim, não dava. Era guerras, eram situações complicadas, em que o soldado precisa estar sendo bem preparado. Existem lugares neste mundo que naquela época as crianças, os garotos com 12 anos já eram levados para os quartéis para serem treinados para bons soldados lá na frente. E acabou a infância, 12 anos, acabou, já era. Vai ser militar, vai trabalhar como soldado. Vai sofrer e vai morrer. Ele não tinha aquele negócio de meio expediente. Não tinha esse negócio. O bom soldado, ele não pode, diz Paulo, se envolver lá e cá. Não dá, porque senão ele não vai conseguir atingir os objetivos do seu comandante. Não vai conseguir. Não vai conseguir atingir os objetivos traçados pelos seus liderados. Então, o que Paulo está dizendo para você? É o seguinte, ele está dizendo para Lucas, para Timóteo, e está dizendo para você também. Olha, veja o soldado. O bom soldado, ele não pode se envolver em 2 negócios ao mesmo tempo, não tem como. Ele precisa de foco, concentração, senão não funciona. Não funciona. Os nossos militares aí que já passaram por negócio, sabe como funciona, por exemplo, naquela hora de dar o tiro. Né, irmão Dalton? Já deu tiro, irmão Dalton, quando trabalhou nessa época, né? Pois é. O soldado tem que dar tiro em pé, deitado, agachado, né? O pessoal, né? E aí vão lá para o estande de tiros, e aquilo é prova. E ele não pode pensar assim, coitado daquele passarinho bonito, está passando lá perto. Ele não pode nem pensar em olhar para o passarinho. Ele tem que olhar para o alvo, senão ele não consegue acertar o que chamam de mosca. Não tem jeito. Nem respirar na hora de apertar o gatilho dá para fazer, porque senão erra. E Paulo está dizendo para você o seguinte, e está dizendo para mim, repetindo as palavras de Cristo de Lucas capítulo 9, versículo 62. Você conhece o texto. Jesus diz o seguinte, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então a boa testemunha tem que se fortalecer para não perder o foco, o objetivo, o alvo, a mosca. Porque se ele se distrair com as coisas deste mundo, ele vai simplesmente deixar de cumprir com sua missão. Aquele que põe a mão no arado, olha para, se distrai com as coisas desse mundo, perde o foco. Perdendo o foco, erra o alvo. Errando o alvo, não é bom testemunha. E é interessante que João escreve lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15, por que nós não podemos olhar para este mundo? Perder o foco em Cristo Jesus. E ele diz o seguinte, não ame o mundo, nem o que no mundo há. Porque se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. Porque as coisas deste mundo são contrárias a de Cristo. Os objetivos deste mundo são contrários aos de Deus. Então o indivíduo, como um soldado, um bom militar, ele precisa ter foco, objetivo, fixar o alvo para chegar lá. Não pode se distrair. Tem que prestar muita atenção. Outra coisa, quando Paulo continua dizendo, vou dar mais um exemplo. Veja o versículo 5. Paulo diz o seguinte, que se você quer ser uma boa testemunha, você precisa se fortalecer no Senhor e precisa, veja bem, se envolver totalmente nas regras que estão sendo colocadas. Veja no versículo 5, diz o seguinte, que nenhum atleta, versículo 5 de 2 Timóteo, nenhum atleta é coroado como vencedor, e ele diz, se não competir de acordo com as regras. Existem regras. A testemunha de Cristo, ela precisa mostrar Cristo, mas segundo as regras de Cristo, não segundo as suas próprias regras.
não segundo seus próprios desejos. E hoje, infelizmente, Satanás está trabalhando tanto nas nossas igrejas, que as igrejas estão perdendo o objetivo, estão perdendo as regras estabelecidas por Cristo para ela, para que o evangelho alcance os corações das pessoas. Estão criando uma opção de coisa, estão criando verdadeiros espetáculos. Como eu falei pela manhã, não sei se todos estavam aqui, eu ontem no congresso dos nossos embaixadores, estava aplicando lá a prova, eu estava observando o nível, claro que não foram todos, mas o nível, pelo menos a grande parte, das mensagens que os garotos estavam trazendo, estavam realmente boas, nível bom, estavam aprendendo, pregando verdades. Teve um lá que falou umas besteirinhas, depois, como eu sempre faço, né, eu ajudo alguns e já, eu preciso falar com você. E eu cheguei para ele e falei, você caminhou aqui em terras estranhas. E expliquei a ele. Ele, obrigado, pastor. Assim, não é por aqui não, você está indo bem, mas cuidado com isso daqui. Porque isso Cristo nunca ensinou, ele nunca falou. Né? Mas, coitados, estão aprendendo, né? Tudo de 12, 17 anos, então estão aprendendo aí, né, irmão? Mas foram bons. E como eu falei, o garoto que eu falei que ganhou, ganhou mesmo, primeiro lugar. Não precisa dizer igreja, não. Não fazer propaganda para os outros, não. Mas veja, a palavra de Deus, a maioria dos garotos estavam falando a palavra de Deus como verdade. As regras estabelecidas, as regras que você não tem direito de mudar. Veja lá em Mateus capítulo 26, versículo 28. Jesus Cristo, quando estava celebrando a ceia, para terminar, né, o seu ministério aqui na terra, ele ia ser crucificado. Ele chega para os seus discípulos e diz o seguinte: este é meu sangue da aliança. Em outras versões, no Novo Testamento, que é derramado em favor de muitos. Veja, essa palavra aqui, aliança. Essa palavra aqui, no aliança, no grego, quer dizer testamento, quer trazer acordo, mas unilateral. Como assim, pastor? Não entendi unilateral. Todo acordo, toda aliança que nós normalmente fazemos no nosso meio, ela abrange dois lados. De um acordando com o outro. E se houver alguma divergência, se acerta e depois fecha. É assim que funciona, não é negócio assim? Não é assim que funciona? Vou vender meu carro para o Mondalto. Mondalto, eu quero tanto. Não, está muito caro. Então vamos conversar o preço. Fechou o preço. Quase de graça. Pode levar. Isso é um acordo. Mas diante de Deus não funciona assim. Não funciona. Jesus Cristo, ele trouxe a sua palavra, a sua aliança e disse: é essa, é assim. Aceite se quiser. Alguém falou hoje sobre livre-arbítrio. Você lembra quem foi? Michele, presta atenção. Livre-arbítrio. Você tem direito de escolha, mas não tem direito de alterar. Ou aceita e faz, ou rejeita e vai embora. E perde a salvação com isso. Por isso, muitos hoje não são boas testemunhas de Deus, porque querem alterar aquilo que Cristo estabeleceu. Não funciona assim, não vai dar certo. E Jesus Cristo ainda diz uma coisa interessante, uma palavra linda, lá em João capítulo 15, versículo 14. Ele diz o seguinte para você e para mim. Jesus Cristo está dizendo isso para você e para mim. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu peço. É assim que está escrito? Que eu ordeno. A ordem que eu dou. Você quer ser meu amigo? Então obedeça às minhas regras. Você quer ser uma boa testemunha? Obedeça às a minha aliança. Você quer ser uma boa testemunha? Não fuja dos princípios estabelecidos por Deus. Tu lembra da história de Josué, quando estava entrando na Terra Prometida? Você lembra da história dele? Deus chega para Josué e fala assim, em outras palavras: Josué, o negócio é o seguinte, você quer ser bem-sucedido? Você quer se dar bem agora na terra que vocês vão estar entrando? Muito bem, então faz o seguinte, nem se desvie nem para a direita e nem se desvie para a esquerda, mas
ande exatamente na linha, que tipo trem, sabe como é que é? Bitolado? Tem gente que acha que a palavra bitolado é muito feia, mas não é. Seja bitolado na palavra que você aprendeu lá de Moisés, que é a minha palavra, e viva nela, ande nela, não saia, não se desvie, e assim você será bem-sucedido. Deus repete isso para Josué várias vezes. Não se desvie. Você quer ser bem? Não se aparte. Você quer se dar bem? Não saia daquilo que foi ordenado lá atrás. Aí você vai ser uma boa testemunha. E aqui muitos não são bons testemunhas de Cristo porque caem aqui. E aí? O que a gente pode concluir? E a gente vai chegando ao final aqui. Ele dá agora no versículo 6 uma coisa interessante. Que aqueles que acertam o passo, aqueles que realmente entendem como funciona o negócio, e ele diz assim, o lavrador, quando ele volta e ele é o primeiro a participar do quê? Dos frutos. Frutos pode ser traduzido como o quê? Pode dizer, vamos lá, se estiver errado eu digo, está errado, vamos lá. Fruto quer dizer o quê? Pode ser o quê? Vou dar um exemplo, lá em casa. É o que é produzido, Lá em casa tem um pezinho de morango, né? A Adriana, a gente comprou, plantou lá, ficou bonitinho o negócio, funciona lindo pra caramba. Já deu 3 moranguinhos, bonitinhos, acho que é 3, né? 3 moranguinhos, bonitinhos. Comi um morango sem agrotóxico, olha que coisa boa. É uma coisa linda, a gente come com alegria. Por quê? Porque teve que nós, principalmente ela, né? Fez o trabalho de plantar, cuidar e agora vai desfrutar do moranguinho. Olha que coisa linda. Do tomate também, tem pé de tomate lá em casa. Ainda estamos morando na terra que tudo se planta, tudo se dá. Vocês lembram disso? Muito bem. Então está lá o negócio. Funciona, é gostoso, é alegre. Os irmãos que já participaram de trabalhos evangelísticos, quando se converte uma pessoa, me diga vocês, eu não vou nem dizer por mim, é ou não muita alegria naquele momento? É de muita ou não alegria? Quem já participou? Percebeu? É de muita alegria quando você colhe os frutos. Mas não é fruto só para você, é fruto para Deus. E Paulo sabia disso. E aí, então ele diz assim, olha, Timóteo, existem sofrimentos, sim, você vai passar por grandes sofrimentos, pense que a coisa é fácil, não é, mas fortifique-se no Senhor, porque Deus tem muito para te dar e você vai se dar bem, será uma boa testemunha, sofra o que tem que sofrer, né? Não se distraia com as coisas que esse mundo tem para oferecer e ande dentro das regras. Cumpra tudo dentro das regras. E assim, diz Paulo, você voltará com muita alegria, porque aquele que leva a preciosa semente andando vai voltar com o quê? Com alegria, trazendo consigo os seus molhe os seus frutos. E aí digo as palavras de Paulo para você refletir. Versículo 7. Faço dele as minhas palavras. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor, diz ele, dará, se você não conseguir entender, o entendimento em tudo. Reflita e pense como você tem sido testemunha de Cristo. Estamos, volto a dizer, na época de missões nacionais, mas não é só nessa época de setembro que nós fazemos missões. A igreja, nós, eu e você, temos que fazer missões todos os dias, todo o ano, 365 dias, em qualquer lugar, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa, seja em qualquer lugar. Temos que fazer missões, ser testemunhas. A pergunta é, será que Cristo está sendo visto em mim, em você?
Será que você pode ter a segurança de dizer como Paulo, ó, trago em mim as marcas de Cristo. Todos estão vendo isso. Trago em mim o sofrimento, mas por amor às pessoas, e combato o que tenho que combater, que é o mal, o pecado, as hostes espirituais. E tenho certeza de tudo, que Cristo comigo sou mais do que vencedor. Que Deus possa nos abençoar e que nós sejamos testemunhas eficazes para com o nosso Deus. Então, lembrando, fortalecidos na graça de Deus para sermos testemunhas de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Pedir ao irmão André que venha aqui à frente e nos eleve a Deus nesta palavra de oração.